Sabe, quando a gente pensa em asilo nos Estados Unidos, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquela cena da fronteira, um processo judicial tenso, uma situação de desespero. Mas e se existisse um outro caminho? Um caminho que, olha, a grande maioria das pessoas nem sabe que existe. É justamente sobre essa rota menos conhecida que a gente vai conversar hoje. E essa frase, ela é a chave de tudo. Tenta imaginar um processo de asilo que não começa numa corte de deportação, mas sim num escritório, de forma muito mais organizada. Um caminho onde, em vez de se defender do medo, a pessoa tem o controle de fazer uma solicitação proativa. É um cenário, assim, completamente diferente para quem está buscando proteção. Pois é, quando se fala em asilo, o normal é pensar nesse processo reativo, naquela batalha na justiça para não ser deportado. Esse é o tal do caminho defensivo. Mas o que poucos sabem é que existe uma rota alternativa, uma abordagem proativa. A grande diferença aqui, a virada de chave, está no ambiente. De um lado, você tem o asilo defensivo, um processo judicial, tenso, onde a pessoa luta contra uma ordem de deportação. Do outro lado, tem o asilo afirmativo, que é um pedido voluntário feito de um jeito administrativo no escritório de imigração, antes mesmo que qualquer processo de deportação sequer comece. A dinâmica, como se pode imaginar, é outra. Entender qual desses caminhos se encaixa na sua situação é, sem dúvida, o primeiro passo para não cometer um erro que pode ser fatal para o processo. E como os detalhes são muitos, para quem quer se aprofundar, existe um guia completo em português no site guiadoasilopolitico.com. O link está na descrição e pode ser um recurso, assim, muito valioso. Então vamos focar agora nesse caminho menos conhecido, o processo afirmativo. Ele foi pensado para pessoas que chegaram nos Estados Unidos legalmente, sabe, com visto, por exemplo, e que, enquanto ainda estão com o status regular, se dão conta de que simplesmente não podem voltar para o seu país. Mas afinal, o que justifica um pedido de asilo? A base da lei é a mesma para os dois caminhos, tá? É preciso conseguir demonstrar um medo real, bem fundamentado, de perseguição por um desses 5 motivos protegidos. Não adianta ser um medo genérico de violência. Ele tem que estar ligado a uma dessas 5 categorias. E aqui a gente chega no detalhe talvez mais crítico de todo o processo afirmativo. Um detalhe que, se for ignorado, simplesmente fecha a porta para esse caminho mais favorável. 365 dias. Guarda bem esse número. Ele determina praticamente tudo no processo afirmativo. E é aqui que muita gente erra. O relógio, ele começa a contar no dia em que a pessoa pisa nos Estados Unidos, não no dia em que o visto vence. Perder esse prazo por não saber disso é um dos erros mais comuns e que mais custam caro, porque no fim das contas, isso pode simplesmente invalidar o acesso a todo o processo afirmativo. Certo. Então, uma vez que a pessoa decidiu pelo caminho afirmativo e está dentro do prazo, como é que essa jornada começa na prática? Bom, o processo é todo baseado em documentos e procedimentos bem específicos. O coração de todo pedido de asilo é este formulário aqui, o I-589. É nele que toda a história, todos os fatos e os motivos do pedido são apresentados pela primeira vez para o governo americano. E preencher esse formulário certo é fundamental. Detalhes que parecem bobos podem causar a rejeição ou o atraso do pedido. Por exemplo, o formulário tem que ser em inglês. As respostas com caneta preta, mais a assinatura, olha que curioso, com caneta azul. E o mais importante de tudo, nunca, jamais, deixe um campo em branco. Se a pergunta não se aplica, use N/A. Depois que o formulário é enviado, o processo segue um fluxo bem definido. Primeiro, o agendamento da biometria, para checagem de identidade e tudo mais. Depois vem o momento mais importante, a entrevista de asilo. E por fim, a espera pela decisão. Durante a entrevista, tem um conceito jurídico que vai ser analisado com uma lupa, o tal do nexo causal. E esse é o ponto-chave. Não basta provar que o país de origem é perigoso. É preciso conectar esse perigo diretamente a um dos 5 motivos. Por exemplo, provar que o risco existe por causa da sua opinião política, e não só por causa da criminalidade geral do lugar, entende? E aqui a gente encara a dura realidade do sistema hoje em dia. A espera pela entrevista pode ser longa, muito longa. Essa linha do tempo aqui dá uma ideia. Uma espera que pode passar de 6 anos. Agora, imagine viver um estado de incerteza por todo esse tempo, com a vida praticamente em suspenso. É um fator emocional e prático que precisa ser levado muito a sério. E por que essa demora toda? Um dos motivos é uma política conhecida como LIFO, ou o último que entra é o primeiro que sai. Para tentar desestimular pedidos sem fundamento, o sistema acaba priorizando as entrevistas de casos mais recentes,
o que joga os pedidos mais antigos para uma fila de espera ainda maior. É complicado. Com um sistema tão complexo e com prazos tão longos, um erro por falta de informação pode ter consequências para sempre. Perder aquele prazo de 1 ano, por exemplo, pode fechar a porta do asilo afirmativo de vez. Por isso que buscar informação detalhada como a que está disponível em guiadoasilopolitico.com é um passo fundamental. Depois de toda essa espera e da entrevista, finalmente chega o momento da decisão. E aí, quais são os resultados possíveis? Basicamente, existem 3 caminhos. A aprovação, que é o grande objetivo, a negação simples, que pode rolar se a pessoa ainda tiver um status de visto válido, por exemplo, ou o encaminhamento para o tribunal, que na prática transforma o caso afirmativo em um caso defensivo, só que agora já começando com um parecer negativo. A aprovação, sem dúvida, abre as portas para um novo futuro. A pessoa ganha proteção contra a deportação e o direito de trabalhar. Depois de 1 ano, já pode pedir o Green Card, que é a residência permanente. E alguns anos depois, pode se tornar elegível para a cidadania americana. É, de fato, o final de toda essa jornada. E aqui, um ponto muito importante. Toda essa análise é para fins informativos, ok? A lei de imigração é extremamente complexa e cada caso é um caso. Nada, absolutamente nada, substitui a consulta com um profissional qualificado da área jurídica. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente refletir um pouco. Pensando nos prazos, na complexidade, nas consequências de cada passo, o que realmente custa mais caro no final das contas? Investir tempo e recursos para se preparar do jeito certo? Ou arcar com as consequências da falta de preparo? Tomar uma decisão com base em informação é sempre o passo mais seguro. A informação certa, na hora certa, pode de fato mudar uma vida. Para quem busca esse tipo de aprofundamento, o guia completo está lá em guiadoasilopolitico.com, com o link na descrição. Espero que esta análise tenha ajudado a clarear as coisas.